As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, parte 48ª. Numa rápida sucessão, passamos pela periferia da Londres da moda, a Londres dos hotéis, Londres teatral, Londres literária, Londres comercial e, finalmente, Londres marítima, até que chegamos a uma cidade à beira do rio, com 100.000 almas, onde os cortiços se sufocam com os detritos da Europa. Aqui, numa grande via pública, outrora moradia dos mercadores ricos da cidade, encontramos os trabalhos de escultura que procurávamos. Do lado de fora havia um pátio grande, cheio de obras de pedra monumentais. Dentro, um amplo aposento, no qual 50 operários esculpiam ou modelavam. O gerente, um alemão grande, louro, nos recebeu civilizadamente e deu respostas claras às perguntas de Holmes. Uma olhada em seus livros mostrou que centenas de peças foram moldadas da cópia de mármore da cabeça de Napoleão de Devine, mas que as 3 que foram mandadas para Morse Hudson há um ano ou mais eram a metade de um lote de 6 e as outras 3 foram enviadas para Hardinge Brothers de Kensington. Não havia razão para que aquelas 6 fossem diferentes das outras peças. Não podia sugerir nenhuma causa possível para que alguém quisesse destruí-las. Na verdade, ele riu da ideia. O preço total delas era de 6 shillings, mas o revendedor poderia conseguir 12 ou mais. A peça foi tirada em 2 moldes, um de cada lado da face, e depois estes 2 perfis de gesso de Paris foram unidos para fazer o busto completo. O trabalho era perfeito, em geral feito por italianos, na sala em que estávamos. Quando ficavam prontos, os bustos eram colocados numa mesa no corredor para secar e depois eram guardados. Isto era tudo o que podia nos dizer. Mas a exibição da fotografia teve um efeito notável no gerente. Seu rosto ficou vermelho de raiva e seu senho se franziu sobre os olhos teutônicos azuis. "Ah, o Patife!" exclamou. "Sim, na verdade, eu o conheço muito bem. Este sempre foi um estabelecimento respeitável e na única vez que tivemos a polícia por aqui foi por culpa deste sujeito. Foi há mais de um ano. Ele esfaqueou outro italiano na rua e depois veio para o trabalho com a polícia no seu encalço e foi preso aqui. Beppo era seu nome. Seu segundo nome eu nunca soube. Bem, mereço o castigo por empregar um homem com um rosto desse, mas era um bom trabalhador, um dos melhores. Quanto tempo ele ficou preso?" "Não muito. O homem sobreviveu e ele saiu em um ano. Não tenho dúvida de que está livre agora, mas não teve a coragem de aparecer por aqui. Temos um primo dele aqui e creio que pode lhe dizer onde ele está." "Não, não!" exclamou Holmes. "Em uma palavra, ao primo pode pôr tudo a perder. Nem uma palavra, eu lhe peço. O assunto é muito importante e quanto mais me aprofundo nele, mais importante parece ficar. Quando se referiu ao seu livro, A Venda das Peças, observei que a data era 3 de junho do ano passado. Poderia me dar a data em que Beppo foi preso?" "Posso lhe dizer pela lista de pagamento", respondeu o gerente. "Sim", continuou, depois de virar algumas páginas. "Seu pagamento foi no dia 20 de maio. "Obrigado", disse Holmes. "Não creio que precise abusar mais do seu tempo e da sua paciência." Com uma última palavra de advertência de que ele não devia falar mais nada a respeito das nossas pesquisas, saímos de lá para prosseguir em nossa missão. A tarde já estava bem adiantada quando conseguimos comer um lanche rápido num restaurante. Um anúncio de jornal na entrada dizia: "Violência em Kensington. Assassinado por um louco", e o conteúdo mostrava que o Sr. Horace Harker tivera, afinal, seu artigo publicado. 2 colunas estavam ocupadas com um relato sensacional e floreado de todo o incidente. Holmes o apoiou
no galheteiro e leu enquanto comia. Uma ou duas vezes ele deu uma risadinha. Está tudo certo, Watson, disse. Ouça isto. É bom saber que não há diferença de opinião a respeito deste caso, já que o Sr. Lestrade, um dos membros mais experientes da polícia, e o Sr. Sherlock Holmes, o conhecido perito consultor, chegaram à conclusão de que a grotesca série de incidentes que terminou de maneira tão trágica foi motivada por loucura e não por crime premeditado. A única explicação para esses fatos é a aberração mental. A imprensa, Watson, é uma instituição extremamente valiosa se a gente souber como usá-la. E agora, se já acabou, voltaremos a Kensington e veremos o que o gerente do Harding Brothers tem a dizer sobre o assunto. O fundador daquele grande empório provou ser um homenzinho agitado e enrugado, muito esperto e rápido, calvo e com a língua ágil. Sim, senhor, já li sobre o relato nos jornais da noite. O senhor Horace Harker é cliente nosso. Nós lhe fornecemos os bustos alguns meses atrás. Encomendamos 3 bustos daquele tipo a Gelder e S.O. de Stepney. Foram todos vendidos. Para quem? Eu creio que, consultando nosso livro de vendas, posso lhe dizer facilmente. Sim, temos registros aqui. Uma para o Sr. Harker, V, e uma para o Sr. Josiah Brown, de Lauburn Lodge, Lauburn Valley, Chris Wick, e um para o Sr. Sandford, da estrada Lower Grove, Ridging. Não, nunca vi o rosto que me mostra nessa fotografia. Dificilmente o esqueceria. Não é, pois nunca vi ninguém mais feio. Se temos italianos empregados, sim, Sr. Holmes, temos vários, entre nossos operários e limpadores. Eles poderiam dar uma olhada nesse livro de vendas se quisessem. Não há nenhum motivo para vigiar aquele livro. Bem, é um negócio muito estranho. Espero que me informe se algo aparecer em suas investigações. Holmes tomara muitas notas durante o depoimento do Sr. Harding e pude ver que estava plenamente satisfeito com o rumo que o caso estava tomando. Mas Holmes não fez nenhum comentário, exceto que, se não corrêssemos, chegaríamos atrasados para o nosso encontro com Lestrade. De fato, quando chegamos a Baker Street, o detetive já estava lá, e o encontramos andando de um lado para o outro, numa impaciência febril. O ar de importância mostrava que seu dia não fora em vão. E então, perguntou, qual foi a sorte, Sr. Holmes? Tivemos um dia muito ocupado e não inteiramente perdido, Lestrade, explicou meu amigo. Estivemos com os varejistas e os fabricantes. Posso reconstituir a história de cada busto. Estivemos com os varejistas e os fabricantes. Posso restituir a história de cada busto desde o início. Os bustos, exclamou Lestrade. Ora, o senhor tem seus próprios métodos, Sr. Sherlock Holmes, e não serei eu a falar uma palavra contra eles, mas acho que tive um dia de trabalho melhor que o seu e identifiquei o morto. Não diga, disse Holmes, e descobri a causa do crime. Esplêndido, Lestrade. Temos um inspetor especialista em Saffron Hill e na parte italiana. Bem, este morto tinha uma espécie de emblema católico no pescoço e isto, junto com sua cor, me fizeram pensar que era do sul. O inspetor o reconheceu assim que pôs os olhos nele, Sr. Holmes. Seu nome é Pietro Vanucci, de Nápoles, e é um dos maiores cortadores de vidas de Londres. É ligado à máfia, que, como sabe, é uma sociedade política secreta, impondo suas decisões por meio de assassinatos. Agora veja como o caso começa a se esclarecer. O outro sujeito possivelmente também é italiano e membro da máfia. De algum modo desobedeceu às regras. Pietro é posto na sua trilha. Provavelmente a fotografia que encontramos em seu bolso é a do próprio homem, para que ele não esfaqueasse a pessoa errada.
Ele persegue o sujeito, vê quando ele entra numa casa, espera por ele do lado de fora e na luta recebe um golpe. O que acha disso, Sr. Holmes? Holmes bateu palmas em aprovação. Excelente, Lestrade. Excelente, exclamou meu companheiro. Mas não entendi como explica a destruição dos bustos. Onde entra isso? Por quê? O porquê da destruição das estátuas? Os bustos. Não pode nunca deixar de pensar nesses bustos. Afinal, isso não é nada, furto de pouca coisa. 6 meses no máximo. É o assassinato que estamos realmente investigando, Holmes. E lhe digo que estou juntando todos os fios da meada em minhas mãos. E a próxima etapa, Lestrade? É muito simples, Holmes. Irei com o inspetor Hill até a parte italiana para descobrir o homem que está naquela fotografia. E o prenderei sob acusação de assassinato. Quer vir conosco? Acho que não, Lestrade. Imagino que podemos atingir nosso objetivo de uma maneira mais simples. Não posso dizer ao certo porque tudo depende de um fator que está completamente fora de nosso controle. Mas tenho grandes esperanças, na verdade, a relação é exatamente de 2 para 1. Se vier conosco esta noite, poderei ajudá-lo a pegar o sujeito. Na parte italiana? Não, creio que em Cruikshank é o endereço onde temos mais probabilidade de encontrá-lo. Se vier comigo esta noite a Cruikshank, Lestrade, prometo ir com você à parte italiana amanhã, e o atraso não causará nenhum prejuízo. E agora acho que algumas horas de sono nos faria bem, pois não pretendo sair antes das 23 horas e é pouco provável que voltemos antes de o dia amanhecer. Jantará conosco, Lestrade, e depois poderá se acomodar no sofá até a hora de partirmos. Enquanto isso, Watson, agradeceria se chamasse um mensageiro, porque tenho uma carta para mandar e é importante que seja despachada imediatamente. Holmes passou a noite pesquisando nos arquivos dos velhos jornais que entulhavam um dos nossos quartos de baluaques. Quando finalmente desceu, foi com uma expressão de triunfo nos olhos, mas não nos revelou nada sobre os resultados de sua pesquisa. De minha parte, seguira passo a passo os métodos pelos quais ele constituíra os vários meandros deste complexo, e embora ainda não conseguisse perceber aonde chegaríamos, entendi claramente que Holmes esperava que esse criminoso grotesco fizesse uma tentativa de atacar os 2 bustos remanescentes, um dos quais eu me lembrava estava em Kewisque. Sem dúvida, o objetivo de nossa viagem era pegá-lo em flagrante, e não podia deixar de admirar a esperteza com que meu amigo inserira uma pista falsa no jornal para dar ao sujeito a ideia de que poderia continuar impunemente o seu projeto. Não me surpreendi quando Holmes sugeriu que eu levasse o meu revólver. Ele mesmo pegou seu chicote de caça, que era uma arma favorita. Uma carruagem estava na porta às 23 horas e nela nos dirigimos para um lugar do outro lado da ponte Hammersmith, onde o cocheiro recebeu ordem para esperar. Uma caminhada curta nos levou a uma rua escondida, ladeada de casas agradáveis, cada uma com seu próprio terreno. Sobre a luz de um poste, lemos Vila Lauburnum, na coluna do portão de uma delas. Os ocupantes, evidentemente, haviam se recolhido para dormir, pois tudo estava escuro, exceto por uma luzinha sobre a porta principal que fazia um círculo impreciso no caminho do jardim. A cerca de madeira que separava o terreno da rua projetava uma densa sombra negra do lado de dentro, e era ali que estávamos agachados. Receio que tenhamos uma espera longa, sussurrou Holmes. Podemos agradecer às estrelas por não estar chovendo. Não creio que possamos nos arriscar nem mesmo a tossir por aqui. Entretanto, aposto 2 contra 1 como conseguiremos alguma coisa como recompensa pelo nosso trabalho. Vamos manter o silêncio e todos de olho.
Mas a nossa vigília acabou sendo tão longa quanto Holmes imaginara e terminou de modo bastante repentino e singular. Num instante, sem o menor ruído para nos prevenir de sua chegada, o portão do jardim se abriu e um vulto escuro, rápido e ágil como um macaco correu pelo caminho do jardim. Nós o vimos passar ligeiro pela luz lançada de cima da porta e desaparecer na sombra negra da casa. Houve uma pausa longa, durante a qual prendemos a respiração e então um leve som de coisa quebrada nos chegou aos ouvidos. A janela estava sendo aberta. O barulho cessou e de novo houve um longo silêncio. O sujeito estava andando pela casa. Vimos o brilho repentino de uma lanterna dentro da sala. O que ele procurava, evidentemente, não estava lá, porque vimos novamente a luz através de outra persiana e depois por outra. Vamos até a janela aberta. Nós o apanharemos quando saltar para fora, sussurrou Lestrade. Mas antes que nos movêssemos, o homem surgiu de novo. Quando ele saiu e ficou na parte iluminada, vimos que carregava alguma coisa branca nos braços. Olhou atentamente em volta. O silêncio da rua deserta o tranquilizou. Virando as costas para nós, pôs no chão sua carga e logo depois ouvimos o som de uma batida áspera, seguida de um barulho de objetos batendo. O homem estava tão concentrado no que fazia que nem sequer ouviu nossos passos quando corremos pela grama. Com um pulo de tigre, Holmes estava em suas costas e um instante depois, Lestrade e eu seguramos pelos pulsos e as algemas foram colocadas nele. Ao virá-lo em nossa direção, vi um rosto hediondo e pálido, com uma expressão furiosa e contorcida, e eu sabia que era realmente o homem da fotografia que havíamos procurado. Mas não era ao nosso prisioneiro que Holmes dava atenção. Agachado na soleira da porta, dedicava-se a um exame cuidadoso do que o homem trouxera da casa. Era um busto de Napoleão, igual ao que viramos pela manhã e fora quebrado em fragmentos semelhantes. Víramos pela manhã. Com cuidado, Holmes levou cada pedaço para a luz, mas eles não se diferenciavam uns dos outros em nada. De qualquer lado que olhasse, eram iguais, apenas gesso. Acabara de fazer seu exame quando a luz do saguão se acendeu. A porta se abriu e o dono da casa, uma figura jovial, gorducha, de calça e camisa, apareceu. Senhor Josiah Brown? Suponho, perguntou Holmes. Sim, senhor. E o senhor, sem dúvida, é o senhor Sherlock Holmes? Recebi o bilhete que mandou pelo mensageiro e fiz exatamente como o senhor me disse. Trancamos cada porta por dentro e esperamos pelos acontecimentos. Bem, estou contente por ver que pegaram o patife. Espero, cavalheiros, que entrem e tomem um lanche. Mas Lestrade estava ansioso para levar o homem para um local seguro, de modo que em poucos minutos nossa carruagem foi chamada e estávamos todos os quatro indo para Londres. Nosso prisioneiro não dizia uma palavra sequer, mas nos observava com seus olhos embaciados, e uma vez, quando minha mão parecia estar ao seu alcance, tentou mordê-la como um lobo faminto. Ficamos na delegacia o suficiente para descobrir que uma revista em suas roupas não revelou nada a não ser uns poucos chelins e uma longa faca de bainha, cujo cabo tinha muitos vestígios de marcas. Está tudo certo, disse Lestrade quando saímos. Hill conhece toda essa gente e dará um nome a ele. O senhor descobrirá que minha teoria sobre a máfia será correta. Mas tenho certeza de que lhe devo muitos agradecimentos, Sr. Holmes, pela eficiência com que deitou as mãos neste bandido. Ainda não estou entendendo tudo. Receio que seja uma hora um pouco tardia para explicações, lhe disse Holmes. Além disso, existem um ou dois detalhes que ainda não estão completos, e este é um daqueles casos em que é melhor ir até o fim.
Se vier aos meus aposentos mais uma vez amanhã às 18 horas, acho que poderei lhe mostrar que mesmo agora você ainda não captou o significado completo deste negócio, que apresenta algumas características que o tornam absolutamente original na história do crime, Lestrade. Se eu chegar a permitir que escreva a história de mais alguns de meus probleminhas, Watson, posso prever que encherá suas páginas com o relato da aventura singular dos bustos napoleônicos. Quando nos encontramos novamente na noite seguinte, Lestrade tinha muitas informações relacionadas com o nosso prisioneiro. Seu nome, parece, era Beppo, sobrenome desconhecido. Era um vagabundo conhecido na colônia italiana. Já fora um hábil escultor e levava uma vida honesta, mas passou a trilhar os caminhos do mal e já estivera preso por 2 vezes. Uma por furto e outra, como já sabíamos, por esfaquear um conterrâneo. Sabia falar inglês perfeitamente. Seus motivos para destruir os bustos de Napoleão ainda eram desconhecidos e ele se recusava a responder a qualquer pergunta sobre o assunto. Mas a polícia descobriu que estes mesmos bustos poderiam muito bem ter sido feitos por suas mãos, já que estava envolvido nesse tipo de trabalho no estabelecimento de Gelder e companhia. Holmes ouviu com muita atenção todas essas informações, muitas das quais já eram do nosso conhecimento, mas eu, que o conhecia tão bem, podia ver que seus pensamentos estavam em outro lugar e percebi uma mistura de agitação e expectativa por baixo da máscara que adotara. Por fim, endireitou-se na cadeira e seus olhos brilharam. Alguém tocara a campainha. Um instante depois, ouvimos passos na escada e um homem idoso, de rosto vermelho e suíças grisalhas, entrou apressado. Na mão direita carregava uma antiga mala de viagem, que pôs sobre a mesa. "O senhor Sherlock Holmes está aqui?" perguntou ele. Meu amigo inclinou-se e sorriu. "Senhor Sandeford, de Riding, suponho", disse Holmes. "Sim, senhor, receio estar um pouco atrasado, mas os trens estavam horríveis. Escreveu para mim sobre um busto que está em meu nome." "Escreveu para mim sobre um busto que está em meu poder." "Exatamente. Tenho sua carta aqui. Diz: desejo possuir uma cópia do busto de Napoleão de Devine e estou disposto a pagar 10 libras pelo que está com o senhor. Está correto?" "Perfeitamente." "Fiquei muito surpreso com sua carta, pois não posso imaginar como soube que eu possuía esse objeto." "É claro que deve ter ficado surpreso, mas a explicação é muito simples. O Sr. Harding, de Harding Brothers, contou-me que lhe vendeu a última cópia e me deu seu endereço." "Oh, então foi assim." "Ele lhe disse quanto paguei por ela?" Não disse." "Bem, sou um homem próspero, embora não muito rico. Dei apenas 15 shillings pelo busto de Napoleão e acho que deveria saber disso antes de eu lhe tomar 10 libras. "Estou certo de que seu escrúpulo faz a sua honra, Sr. Sandeford, mas eu disse o preço e pretendo pagar as 10 libras, falou Holmes. "Bem, é muito bonito de sua parte, Sr. Holmes. Trouxe o busto comigo, como me pediu. Aqui está." Abriu a mala e afinal vimos colocado sobre nossa mesa um exemplar inteiro daquele busto que já víramos mais de uma vez em fragmentos. Holmes pegou um papel no bolso e pôs uma nota de 10 libras sobre a mesa. "Gostaria que fizesse a gentileza de assinar aquele papel, Sr. Sandeford, na presença destas testemunhas. É apenas para dizer que transfere para mim qualquer possível direito que já tenha tido sobre o busto. Sou um homem metódico, como vê, e nunca se sabe o rumo que os acontecimentos pode tomar depois. Obrigado, Sr. Sandeford. Aqui está seu dinheiro e lhe desejo uma boa noite." Quando nosso visitante desapareceu, os movimentos de Sherlock Holmes atraíram a nossa atenção. Holmes começou por tirar um pano branco limpo de um armário, colocando-o sobre a mesa. Depois depositou o busto recém-adquirido no centro do pano.
Finalmente Holmes pegou o seu chicote e deu uma chicotada no busto de Napoleão bem no alto da cabeça. A peça se despedaçou e Holmes curvou-se ansiosamente sobre os fragmentos espalhados. Logo depois, com um grito de triunfo, pegou um pedaço no qual estava grudado um objeto redondo e escuro, como uma ameixa num pudim. "Cavalheiros!" exclamou Holmes. "Deixe-me apresentá-los à famosa pérola negra dos Borgias." Lestrade e eu ficamos estupefatos, em silêncio por um instante, e então, num impulso espontâneo, começamos a bater palmas como num momento culminante de uma peça bem elaborada. Um rubor se espalhou pela face pálida de Holmes e ele se curvou para nós numa atitude de brincadeira, como um mestre, dramaturgo que recebe a homenagem de sua plateia. Era nessas ocasiões que ele deixava por um instante de ser uma máquina de raciocínio e traía sua paixão humana por admiração e aplauso. A mesma natureza singularmente orgulhosa e reservada que se afastava com desdém da notoriedade pública era capaz de ir às suas profundezas pela admiração e pelo elogio espontâneo de um amigo. "Sim, cavalheiros", disse Holmes, "é a pérola mais famosa no mundo atualmente e tive a sorte de, pela cadeia de raciocínio indutivo, segui-la desde o quarto do príncipe de Colonna no Hotel Dacre, onde foi perdida até o interior disto, o último dos 6 bustos de Napoleão que foram feitos por Gelder e companhia de Stepney. Deve-se lembrar, Lestrade, da sensação causada pelo desaparecimento dessa joia valiosa e das tentativas inúteis da polícia de Londres para recuperá-la. Eu mesmo fui consultado, mas não consegui ajudar a esclarecer o caso. As suspeitas recaíram sobre a empregada da princesa, que era italiana e tinha um irmão em Londres, mas não conseguimos encontrar nenhuma ligação entre eles. O nome dessa empregada era Lucretia Venuti, e não tenho dúvida de que esse Pietro, que foi assassinado 2 noites atrás, era o irmão dela. Estive vendo as datas dos velhos arquivos do jornal e descobri que o desaparecimento da pérola ocorreu exatamente 2 dias antes da prisão de Beppo por algum crime de violência. Um fato que aconteceu na fábrica de Gelder e companhia, exatamente quando esses bustos estavam sendo feitos. Agora vocês veem claramente a sequência de fatos, embora vejam, é claro, uma ordem inversa da que se apresentaram a mim. Beppo estava de posse da pérola, deve tê-la roubado de Pietro, deve ter sido cúmplice dele, o intermediário entre Pietro e sua irmã. Não nos importa qual dessas é a solução correta. O principal é que ele tinha a pérola, e naquele momento, quando ela estava com ele, foi perseguido pela polícia. Correu para a fábrica em que trabalhava e sabia que tinha apenas alguns minutos para esconder o objeto valiosíssimo, que, do contrário, seria encontrada com ele quando fosse alcançado. 6 peças de gesso estavam secando no corredor. Uma delas ainda estava mole. Num instante, Beppo, um escultor habilidoso, fez um pequeno buraco no gesso mole, colocou a pérola e com alguns toques cobriu a abertura novamente. Era de fato um ótimo esconderijo. Possivelmente ninguém iria descobri-lo, mas Beppo foi condenado a 1 ano de prisão, e nesse período os 6 bustos se espalharam por Londres. Ele não podia saber qual continha o seu tesouro, só quebrando-os é que poderia ver. Mesmo se o sacudisse, não adiantaria nada, pois como o gesso estava mole, era possível que a pérola aderisse a ele, secasse junto e ficasse perfeitamente sólida. Foi o que de fato aconteceu. Beppo não se desesperou e conduziu sua pesquisa com bastante engenho e perseverança. Por intermédio de um primo que trabalhava na Gelder, descobriu as firmas que compraram os bustos. Conseguiu emprego com Morse Hudson e assim achou 3 deles. A pérola não estava neles. Depois, com a ajuda de algum empregado italiano, conseguiu descobrir para onde os outros 3 bustos tinham ido.
O primeiro estava com Harker. Ali ele foi seguido por seu cúmplice, que o responsabilizou pela perda da pérola e foi apunhalado na luta que se seguiu. Se era um cúmplice, por que carregaria a fotografia dele? Perguntei. Como um meio de localizá-lo, se quisesse saber dele por intermédio de uma terceira pessoa. Essa era a razão óbvia, Watson. Bem, depois do assassinato, calculei que Beppo provavelmente iria acelerar e não retardar seus movimentos. Ficaria com receio de que a polícia descobrisse seu segredo e então apressou-se antes que eles pudessem chegar à sua frente. É claro que eu não podia afirmar que ele não encontrara a pérola no busto de Harker. Eu nem mesmo tinha certeza de que era a pérola, mas era evidente para mim que ele procurava alguma coisa valiosa, já que passou com o busto por outras casas para quebrá-lo num jardim que tinha um poste de luz. Como o busto de Harker era um de 3, suas chances eram exatamente como lhe disse, 2 contra 1 para a pérola estar lá dentro. Então, faltavam 2 bustos, e era óbvio que ele iria primeiro para o busto de Londres. Avisei os moradores da casa, para evitar uma segunda tragédia, e fomos até lá, com os melhores resultados. Nessa ocasião, é claro, eu tinha certeza de que era a pérola dos Borgias, aquilo que estávamos procurando. O nome do homem assassinado ligava um fato ao outro. Só restava um busto, o de Hiding, e a pérola tinha de estar nele. Eu o comprei do dono na presença de vocês, e aqui está. Ficamos em silêncio por um instante. Bem, disse Lestrade, já ouvi lidar com muitos casos, Sr. Holmes, mas nunca vi um tão primoroso como este. Não temos ciúmes do senhor na Scotland Yard. Não estamos muito orgulhosos do senhor. E se for lá amanhã, não haverá um único homem, do inspetor mais antigo ao guarda mais novo, que não ficará contente em lhe apertar as mãos. Não, estamos sim muito orgulhosos do senhor, Sr. Holmes. E se for lá amanhã, tenha certeza que receberá uma salva de palmas. Obrigado, disse Holmes, obrigado. E quando se virou, tive a impressão de que estava mais comovido pelas suas emoções humanas do que jamais ouvira. Logo depois, ele voltava a ser o pensador frio e prático de sempre. Guarde a pérola no cofre, Watson, disse Holmes, e tire os papéis do caso de falsificação da Conk Singleton. Adeus, Lestrade. Se esbarrar em algum probleminha, ficarei feliz se puder lhe dar 1 ou 2 pistas para a solução. Foi no ano de 1895 que uma combinação de fatos que não preciso mencionar fez com que Sherlock Holmes e eu passássemos algumas semanas numa de nossas grandes cidades universitárias, e foi durante esse período que a pequena, mas instrutiva aventura que estou prestes a relatar nos aconteceu. É óbvio que qualquer detalhe que ajudasse o leitor a identificar exatamente o colégio ou o criminoso seria imprudente e ofensivo. Um escândalo tão doloroso deve poder ser esquecido, mas com a devida descrição o incidente pode ser descrito, já que serve para ilustrar algumas daquelas qualidades pelas quais meu amigo era notável. Tentarei, no meu relato, evitar termos que sirvam para limitar os acontecimentos a um lugar específico ou dar uma pista sobre as pessoas envolvidas. Estávamos morando naquela época em aposentos mobiliados perto de uma biblioteca onde Sherlock Holmes fazia algumas pesquisas trabalhosas em artigos sobre geologia. Pesquisas que levaram a resultados tão chocantes que podem até ser objeto de uma de minhas futuras narrativas. Assim estávamos quando, numa noite, recebemos a visita de um conhecido, o Sr. Hilton Soames, tutor e professor do colégio de St. Luke. O Sr. Soames era um homem alto e magro, de temperamento nervoso e excitável. Sempre soube que ele era inquieto,
mas nessa ocasião, em particular, estava numa agitação tão incontrolável que era evidente que algo incomum estava acontecendo. Espero, Sr. Holmes, que possa dispor de algumas horas de seu valioso tempo. Tivemos um incidente muito doloroso em St. Luke e, na verdade, não fosse pelo feliz acaso sua presença na cidade, eu não saberia o que fazer. Estou muito ocupado agora e não quero ser perturbado, respondeu meu amigo. Preferiria que pedisse a ajuda da polícia. Não, meu caro senhor. Isto é realmente impossível. Quando a lei é chamada, não se pode voltar atrás. E este é um daqueles casos em que, pela boa reputação do colégio, é essencial evitar um escândalo. Sua descrição é tão conhecida quanto seus talentos. O senhor é o único homem no mundo que pode me ajudar. Eu lhe imploro, Sr. Holmes, que faça o que puder. O estado de espírito do meu amigo não havia melhorado desde que fora privado da atmosfera familiar da Baker Street. Sem seus cadernos de anotações, seus produtos químicos e sua desorganização doméstica, era um homem desagradável. Encolheu os ombros numa concordância rude, enquanto nosso visitante despejava sua história com palavras apressadas e uma gesticulação agitada. Devo lhe explicar, Sr. Holmes, que amanhã é o primeiro dia do exame para a Bolsa de Estudos Fortescue. Sou um dos examinadores. Minha matéria é o grego. E o primeiro teste consiste num grande trecho de tradução grega que o candidato nunca viu. Este trecho é impresso no papel da prova e, naturalmente, seria uma imensa vantagem se o candidato pudesse prepará-lo antes. Por esse motivo, tomamos muito cuidado para que o papel seja mantido em segredo. Hoje, por volta das 15 horas, as provas do exame chegaram dos impressores. O exercício consiste em meio capítulo de Tucídides. Eu tinha de lê-lo com cuidado para que o teste estivesse absolutamente correto. Às 16h30, minha tarefa ainda não estava terminada, mas eu havia prometido tomar chá no aposento de um amigo, de modo que deixei a prova sobre a minha escrivaninha. Fiquei ausente por mais de 1 hora. O senhor sabe, Sr. Holmes, que as portas do nosso colégio são duplas, por dentro uma folha verde e por fora uma pesada de carvalho. Ao me aproximar da porta de fora, fiquei surpreso ao ver uma chave nela. Por um momento pensei que deixara minha própria chave ali, mas, sentindo no meu bolso, achei que estava tudo bem. A única duplicata que existia, pelo que sabia, era a que pertencia ao meu criado, Bannister, um homem que cuida de meu aposento há 10 anos e cuja honestidade está absolutamente acima de qualquer suspeita. Descobri que a chave era de fato dele, que ele entrara no meu quarto para saber se eu queria chá e que a deixara por descuido na porta quando saiu. Sua entrada no meu quarto deve ter ocorrido poucos minutos após eu ter saído. O esquecimento da chave não teria importância em qualquer outra ocasião, mas nesse dia provocou as consequências mais deploráveis, Sr. Holmes. No instante em que olhei para a mesa, percebi que alguém mexera nos papéis. A prova tinha 3 folhas longas. Eu as deixara todas juntas, mas encontrei uma, inclusive, no chão, outra na mesinha perto da janela, e a terceira folha estava onde a deixara. Holmes mexeu-se pela primeira vez. Parece que estava começando a ficar interessado pelo caso. A primeira página no chão, a segunda na janela, a terceira onde o senhor a deixara, diz: Exato, Sr. Holmes. O senhor me surpreende. Como pode saber disso? Por favor, continue seu relato. Por um instante, imaginei que Bannister
tomara a liberdade imperdoável de examinar meus papéis, mas ele negou isso com a maior honestidade do mundo, e estou convencido de que falava a mais pura verdade. A alternativa era a de que alguém que passava viu a chave na porta, soube que eu havia saído e entrou para ver os papéis. Uma grande soma de dinheiro está em jogo, pois a bolsa de estudos é muito valiosa e um homem inescrupuloso poderia muito bem se arriscar a fim de obter uma vantagem sobre seus colegas. Bannister ficou muito transtornado com o incidente. Quase desmaiou Sr. Holmes quando descobriu que os papéis, sem dúvida, tinham sido remexidos. Dei-lhe um pouco de água e o deixei prostrado numa cadeira enquanto examinava cuidadosamente o quarto. Logo vi que o intruso havia deixado outros vestígios de sua presença além dos papéis amarrotados. Sobre a mesa, perto da janela, havia várias lascas de um lápis que fora apontado. Um pedaço quebrado de ponta estava ali também. Evidentemente, o patife copiou com muita pressa, quebrou a ponta de seu lápis e teve que fazer uma ponta nova nele. Excelente, disse Holmes, que estava recobrando seu bom humor à medida que sua atenção no caso aumentava. A sorte está sendo sua amiga. Isso não é tudo, Sr. Holmes. Tem uma nova escrivaninha com uma ótima superfície em couro. Posso jurar, e Bannister também, que era lisa e sem manchas. Agora descobri um corte bem visível, com cerca de 7 centímetros de comprimento. Não um simples arranhão, mas realmente um corte. Não apenas isso, mas sobre a mesa encontrei uma pequena bola de pasta ou argila preta, com partículas de algo parecido com pó de serra. Estou certo de que essas marcas foram deixadas pelo homem que mexeu nos papéis. Não havia pegadas e nenhum outro indício para identificá-lo. Não sabia o que fazer quando de repente lembrei-me de que o senhor estava na cidade e vim direto para pôr o assunto em suas mãos. Ajude-me, Sr. Holmes. Veja o meu dilema. Tenho de encontrar o homem ou então o exame será adiado até que sejam preparados novos testes. E como isso não pode ser feito sem explicação, haverá um escândalo abominável que lançará uma mancha enorme não apenas na faculdade, mas também na universidade. Acima de tudo, quero resolver o assunto calma e discretamente. Ficarei feliz em examinar e dar-lhe o conselho que puder, disse Holmes, levantando-se e colocando seu sobretudo. O caso não é inteiramente destituído de interesse. Alguém o visitou em seu quarto depois que recebeu os papéis? Sim, Sr. Holmes. O jovem Dowlett Haas, um estudante indiano que mora no mesmo andar, entrou para perguntar alguns detalhes do exame. Foi por isso que ele entrou? Sim. E os papéis estavam sobre a mesa quando ele entrou? Creio que estavam enrolados. Mas podiam ser reconhecidos como as provas? Possivelmente. Ninguém mais entrou no seu quarto, a não ser o indiano, não. Alguém mais sabia que essas provas estariam lá? Ninguém, a não ser o impressor. E esse homem, Bannister, sabia? Não, com certeza não, ninguém sabia. Onde está Bannister agora? Estava muito mal, pobre rapaz. Deixei-o prostrado na cadeira. Estava com muita... Para vir falar com o senhor, o deixei. Deixou sua porta aberta? Tranquei os papéis antes de sair, Sr. Holmes. Então tudo se resume nisto, Sr. Soames, que a menos que o estudante indiano tenha reconhecido o maço como sendo as provas, o homem que as copiou encontrou-as por acaso, sem saber que estavam ali. Assim me parece. Holmes deu um sorriso enigmático. Bem, disse, vamos em frente, não é um dos seus casos, Watson. Mental, não físico. Está bem, venha se quiser. Agora, Sr. Soames, às suas ordens. A sala de estar de nosso cliente se abria por uma comprida janela baixa de rótula para o antigo pátio interno, coberto de líquens da velha faculdade.
Uma porta gótica, em arco, dava para uma escadaria de pedras gastas. No primeiro andar ficava a sala do tutor. Acima ficavam 3 estudantes, um em cada andar. Já estava escurecendo quando chegamos ao local do nosso problema. Holmes parou e olhou atentamente para a janela. Depois se aproximou e, ficando na ponta dos pés com o pescoço espichado, olhou para dentro do quarto. Ele deve ter entrado pela porta. Não há passagem a não ser a vidraça, disse o nosso guia. Pobre de mim, disse Holmes, e sorriu de um modo estranho quando olhou para o nosso companheiro. Bem, se não há nada que possamos extrair daqui, é melhor entrarmos. O professor destrancou a porta externa e nos levou até seu quarto. Ficamos na entrada enquanto Holmes examinava o tapete. Acho que não existem marcas aqui, disse. Dificilmente poderíamos esperar encontrar alguma num dia tão seco. Parece que seu criado se recuperou. Deixou-o numa cadeira, disse. Que cadeira? Perto da janela ali, Sr. Holmes. Sei, perto desta pequena mesa. Podem entrar agora, já terminei de examinar o tapete. Vamos pegar a mesinha primeiro. E claro, o que aconteceu está muito claro. O homem entrou e tirou os papéis, folha por folha, da mesa central. Colocou-os sobre a mesa da janela, porque de lá poderia ver se o senhor viesse pelo campo e fugir. Na verdade, não poderia, disse Soames, porque entrei pela porta lateral. Ah, isso é ótimo. Bem, de qualquer modo, era essa a ideia dele. Deixe-me ver as 3 folhas. Nenhuma impressão digital, nenhuma. Bem, ele pegou esta primeiro e a copiou. Quanto tempo levaria para fazer isso usando toda a limitação possível? 15 minutos, não menos. Depois a deixou cair e pegou a seguinte. Estava no meio desta quando seu retorno o obrigou a uma retirada muito apressada. Muito apressada, pois não teve tempo de pôr novamente no lugar os papéis que poderiam revelar que estivera ali. Não ouviu passos apressados na escada ao entrar pela porta externa? Não, Sr. Holmes, não posso dizer que ouvi. Bem, ele escreveu tão furiosamente que quebrou o lápis e teve, como observam, de apontá-lo de novo. Isto é interessante, Watson. O lápis não era desses comuns, era maior que o tamanho comum, com a ponta macia. A cor externa era azul escuro. O nome do fabricante estava impresso em letras prateadas e o pedaço remanescente tem apenas cerca de 3 centímetros de comprimento. Procure um lápis assim, Sr. Soames, e terá o seu homem. Quando eu acrescentar que ele tem uma faca larga e afiada, terá uma ajuda adicional. O Sr. Soames ficou meio atordoado com esta enxurrada de informações. Posso compreender os outros pontos, disse, mas realmente nesta questão do comprimento... Holmes pegou um pequeno fragmento com as letras NN e um espaço claro de madeira depois deles. Vê? Não, acho que mesmo agora nada. Watson, sempre cometi uma injustiça com você. Existem outros. O que poderia ser este NN? Está no final de uma palavra. O senhor sabe que Johann Faber é o mais famoso nome de fabricante de lápis. Não está claro que o que foi deixado do lápis é o que termina o Johann. Aproximou a mesinha da luz elétrica. Eu achava que se o papel no qual ele escreveu fosse fino, poderia ter ficado alguma marca nesta face polida. Não, não vejo nada. Não creio que haja algo mais para ser visto aqui. Agora a mesa central. Esta bolinha é, presumo, a massa pastosa e preta de que me falou. Vejo que é quase piramidal, na forma escavada. Como diz, parece haver grãos de pó de serra nela. Ah, isto é muito interessante. E o corte? Um rasgão, mesmo pelo que vejo. Começa com um fino arranhão e termina num buraco fundo.
Estou muito grato ao Senhor por chamar minha atenção para este caso, Sr. Soames. Para onde dá aquela porta ali? Para o meu quarto, Sr. Holmes. Já esteve lá desde sua aventura? Não, saí diretamente para procurar o senhor. Gostaria de dar uma olhada lá. Que quarto antigo e elegante. Talvez o senhor pudesse fazer a gentileza de esperar um minuto, até que eu tenha examinado o assoalho. Não vejo nada. E a cortina? Pendura suas roupas atrás dela. Se alguém fosse obrigado a se esconder neste quarto, eu faria ali, já que a cama e o armário são muito baixos. Ninguém aqui, suponho. Quando Holmes abriu a cortina, senti por uma certa rigidez e a cautela de seus movimentos que estava preparado para uma emergência. Na verdade, a cortina aberta não revelou ninguém, a não ser 3 ou 4 peças de vestuários penduradas em uma fila de cabides. Holmes virou-se e inclinou-se de repente para o chão. O que é isto? Perguntou ele. Era uma pequena pirâmide de uma substância preta parecida com betume, exatamente como aquela que estava sobre a mesa do escritório. Holmes examinou-a sobre a palma da mão, perto da lâmpada. Nosso visitante parece ter deixado vestígios no seu quarto, assim como na sala de estar, Sr. Soames. O que ele poderia querer ali? Creio estar suficiente, claro. O senhor voltou por um caminho inesperado e ele não o percebeu até que já estava bem perto da porta. O que poderia fazer? Recolheu tudo o que poderia traí-lo e correu para o seu quarto para se esconder. Meu Deus, Sr. Holmes, quer dizer que durante todo o tempo em que estive falando com Bannister neste aposento, tínhamos um homem prisioneiro sem que ao menos soubéssemos disso? É o que acho, Sr. Soames. Certamente há outra alternativa, Sr. Holmes. Não sei se já observou a janela do meu quarto, com rótula, molduras de chumbo, 3 janelas separadas, uma delas girando em gonzos suficientemente larga para permitir a entrada de um homem, disse Holmes. Exato, e dá para um ângulo do pátio em que é parcialmente invisível. O homem deve ter feito sua entrada por aqui, deixando marcas ao passo que andou pelo quarto e, finalmente, encontrando a porta aberta, escapou por ali. Holmes sacudiu a cabeça com impaciência. Sejamos práticos, disse. Entendi que disse que há 3 estudantes que usam esta escada e que habitualmente passam pela sua porta. Sim, isso mesmo. E todos eles estão inscritos para esse exame? Sim, Sr. Holmes. Tem algum motivo para suspeitar de um ou mais do que dos outros? Soames hesitou. É uma questão muito delicada, Sr. Holmes, disse. Não gosto de lançar suspeitas quando não tenho certezas, nem provas. Mas, ouvir as suspeitas, procurarei as provas, Sr. Soames. Eu lhe darei uma ideia, então, em poucas palavras, do caráter dos 3 homens que moram nesses quartos. O mais novo deles é Glish, um ótimo aluno e atleta. Joga no time de futebol e no de cricket pela faculdade. Ganhou o primeiro prêmio na corrida de obstáculos e no salto em distância. É um rapaz humano, bom. Seu pai era famoso Sir James Grist, que se arruinou no turf. Meu aluno ficou muito pobre, mas é persistente e trabalhador. E ele se sairá bem. No segundo andar mora Dawlat Ras, o indiano. É um rapaz quieto, introvertido, como a maioria dos indianos. Vai bem nos estudos, exceto no grego, que é sua matéria mais fraca. É metódico e calmo. O terceiro andar pertence a Miles McLaren. É um aluno brilhante quando quer estudar, um dos intelectos mais brilhantes da universidade, mas é dispersivo, desobediente e sem princípios. Quase foi expulso por causa de um escândalo de cartas no primeiro ano.
ficou adiando todo este período e deve estar muito preocupado com esse exame. Então é dele que o senhor suspeita, Sr. Soames? Não ousarei ir tão longe, Sr. Holmes, mas dos três é talvez o menos improvável. Certo, agora, Sr. Soames, vamos ver o seu criado Bannister. Era um sujeito pequeno, pálido, grisalho, sem barba, de uns 50 anos. O criado ainda sofria com a súbita perturbação na calma rotina de sua vida. Seu rosto redondo tremia de nervosismo e seus dedos não conseguiam ficar parados. Estamos investigando este assunto triste, Bannister, disse seu patrão. Sim, senhor. Soube, disse Holmes, que deixou sua chave na porta, Bannister. Sim, Sr. Holmes. Não é muito estranho que tenha feito isto justamente no dia em que aqueles papéis estavam lá dentro, em cima de uma mesa? Foi muito azar, Sr. Holmes, mas já fiz isso outras vezes também. Quando entrou no aposento? Eram cerca de 16h30. É a hora do chá do Sr. Soames. Quanto tempo ficou lá? Quando eu vi que ele não estava, saí logo. Olhou estes papéis na mesa? Não, senhor, não olhei. De certo que não. Como foi que deixou a chave na porta? Estava com a bandeja de chá nas mãos. Pensei em voltar para buscar a chave, porém me esqueci. A porta externa tem um fecho de mola? Não, senhor. Então estava aberta o tempo todo? Sim, senhor. Qualquer um que estivesse no quarto poderia sair? Sim, senhor. Quando o Sr. Soames voltou e o chamou, o senhor estava muito perturbado? Sim, senhor. Nunca aconteceu uma coisa como essa nos últimos anos em que estou aqui. Quase desmaiei, senhor. Entendo. Onde estava quando começou a passar mal? Onde eu estava, senhor? Ora, aqui, perto da porta. Isto é estranho, porque se sentou naquela cadeira perto do outro canto. Por que passou direto por estas outras cadeiras aqui? Não sei, senhor. Não me importa onde me sentasse, eu queria apenas me sentar. Não creio realmente que tivesse muita consciência disso, Sr. Holmes. Parecia muito mal, bem pálido. Ficou aqui quando seu patrão saiu? Apenas por 1 minuto ou 2. Depois tranquei a porta e fui para o meu quarto. De quem suspeita? Não me arriscaria a dizer, senhor. Não creio que haja algum cavalheiro nesta universidade capaz de uma atitude como essa. Não, senhor, não acredito nisso. Obrigado, já basta, disse Holmes. Mais uma coisa, não mencionou a nenhum dos 3 cavalheiros a que serve que sumiu alguma coisa? Não, senhor, nenhuma palavra. Não viu nenhum deles? Não, senhor. Muito bem, agora, Sr. Soames, vamos dar um passeio por esse pátio. Se quiser, 3 quadrados amarelos de luz brilhavam acima de nós. Muito bem, agora, Sr. Soames, vamos dar um passeio por esse pátio, se quiser. 3 quadrados amarelos de luz brilhavam acima de nós. Seus 3 passarinhos estão no ninho, disse Holmes, olhando para cima. O que é aquilo? Um deles parece estar inquieto. Era um indiano cuja silhueta negra apareceu de repente na persiana. Ele andava rapidamente de um lado para o outro no quarto. Gostaria de dar uma olhadinha em cada um deles, disse Holmes. É possível, Sr. Soames? Não há dificuldade, respondeu Soames. Esta ala de quartos é a mais antiga da faculdade e não é raro que visitantes passem por ela. Venham e eu os conduzirei pessoalmente. Sem nomes, por favor, disse Holmes. Ao batermos na porta de Grist, um rapaz alto, magro, de cabelos louros, a abriu e pediu que entrássemos, quando percebeu nossa intenção. Dentro havia algumas peças de arquitetura medieval realmente curiosas. Holmes se encantou tanto com uma delas que insistiu em desenhá-la em seu caderninho de anotações. Quebrou a ponta de seu lápis, teve de pedir um emprestado ao nosso anfitrião e, por fim, também uma faca para apontar o seu próprio. O mesmo estranho incidente ocorreu nos aposentos do indiano. Um sujeito baixo, silencioso, nariz em gancho,
que nos olhava com desconfiança e ficou, evidentemente, alegre quando os estudos arquitetônicos de Holmes chegaram ao fim. Não percebi que em ambos os casos Holmes conseguira a pista que procurava. Somente no terceiro a nossa visita foi um malogro. A porta externa não se abriu quando batemos, e nada mais substancial